primeiro grupo de direitos humanos, ou direitos fundamentais, na perspectiva constitucional que surge, são os direitos individuais. Então, relativos à vida, à liberdade, à intimidade, à privacidade. Para mim, os direitos humanos é extremamente importante para a manutenção da ordem e da boa convivência na sociedade. Eu vejo assim mais direitos humanos como um respeito pelo que nós somos perante outras pessoas. Depois, e aí especialmente no século XX, vão surgindo outros grupos de direitos. Os direitos sociais, então aí a gente tem direito à saúde pública, educação pública, previdência social, os direitos trabalhistas. Direitos humanos supõem uma noção de igualdade. Supõe que o ser humano se considera igual ao outro por compartilhar a mesma existência, né, de um ser que tem vida e que tem consciência. Depois os direitos econômicos, né, o direito a uma remuneração justa, salário mínimo, emprego, distribuição de riqueza, e os direitos políticos, que é o direito de votar, de ser votado, de participação na vida pública, na vida política, de construção, né, de uma sociedade democrática. O Estado brasileiro continua sendo um grande violador de direitos humanos. Atualmente, a situação do Brasil é muito grave. Nós podemos dizer que todos são desrespeitados. Quando você nega às pessoas o direito à educação, por exemplo, você está negando a elas o direito à vida. O Estado brasileiro é um violador de direitos humanos quando ele não consegue prover para boa parte da população mais pobre elementos básicos da dignidade no atendimento à saúde pública, ao transporte público, ao saneamento básico. Além dos direitos individuais, integridade física, integridade moral, né, a liberdade de expressão, a gente tem uma imprensa concentrada, né, que mente, que encobre, que distorce a grande mídia, né? Então é um momento grave, é um momento muito grave de direitos humanos e entidades internacionais têm denunciado isso com frequência. Aqueles que têm conotação, que têm presença marcante, são figurinhas conhecidas nos nossos noticiários, são defensores de direitos humanos do bandido contumaz. Os movimentos de direitos humanos no Brasil, e aí a gente tem que reconhecer isso, cometeram um certo equívoco nos últimos 30 anos, principalmente após a ditadura militar, né, de associar suas reivindicações, de associar os seus movimentos, todo o seu ideário, toda a sua ação política, né, preferencialmente no controle das ações do aparato repressivo do Estado. A gente escuta muito falar em preservação dos direitos humanos somente para os encarcerados. De alguma maneira, não é um equívoco, isso também tem que compor, obviamente, a plataforma dos movimentos de direitos humanos, mas houve uma concentração excessiva dessa ação política dessas entidades da sociedade civil. Eu não vejo ninguém defendendo o cidadão de bem. Direitos humanos do cidadão de bem eu não conheço. Não sou contra o preso ter políticas voltadas para essa área. Até porque ele nem bicho deve ser tratado da forma que é tratado dentro de uma penitenciária, quanto mais um ser humano. Mas eu não vejo esse acolhimento pelo Estado da vítima. O ideário de direitos humanos se preocupa com a vítima. Aí outra coisa são os movimentos, são as entidades, não é? Nós temos que separar uma coisa da outra. Então a leitura que eu vejo desses movimentos é isso. Às vezes tem esse olhar preocupado demais para o encarcerado. E aí fica um questionamento. O agente penitenciário, ele tem direitos humanos? Nós temos também presenciado toda hora o número de mortes de bandidos, e vocês esquecem também de publicar com mais constância o número de policiais que foram mortos na defesa dos interesses, da segurança, da paz do cidadão de bem. Nós temos que ter políticas de direitos humanos voltadas para o preso? Temos, mas não vejo para as vítimas. Eu não vejo, nunca vi uma vítima falar para mim que uma comissão de direitos humanos esteve na casa dela, que ela recebeu do Estado toda a atenção necessária que deveria receber. Essa briga sempre vai existir. E para mim, se puder vencer o policial e se puder vencer a justiça, eu vou continuar batendo palma. Obviamente, há um equívoco de ambos os lados, mas certamente isso explica por que nós chegamos a esse ponto, né, dessa estigmatização do ideário de direitos humanos, a essa estigmatização do ideário de direitos humanos associando-os
ao ideário de bandidos. É hora de se associar a isso. É hora da gente pensar de forma separada esses segmentos. Essa gana pelo dinheiro, pelo status, pelo ter, por possuir coisas, né? Essa massificação da importância que a sociedade ela dá para quem tem e não para quem é, isso pode ser sim um clique, pode ser um start para algumas pessoas quererem sim o caminho da criminalidade. Eu tenho uma experiência de 24 anos como promotor do Tribunal do Júri. E eu traçando um paralelo, do início da minha carreira até a presente data, eu vejo que ela aumentou. Eu identifico 2 fatores básicos da violência no Brasil, que se acentuaram nos últimos 30 anos. Quando eu iniciei, eu recebia 10, 15 processos por semana, inquérito e processo. Hoje, a gente recebe por dia esse número. O primeiro deles, que eu considero a principal matriz da violência no Brasil, é o tráfico de drogas. Eu atribuo esse aumento da violência ao crack. Por outro lado, você tem uma impunidade muito grande. Eu acho que a principal causa da violência no Brasil é a desigualdade. Isso gera violência, isso gera conflitos. Hoje, o crack tornou o crime mais violento e diário. Não é a droga, não é a maconha, a cocaína, o crack que gera violência. É a ilegalidade do comércio que fomenta a violência, que fomenta principalmente os homicídios, em alguma medida assaltos, furtos. Num campo interno eu vejo que aquele indivíduo que comete uma violência, ele está com problemas, ele está com conflitos, não está sabendo lidar com suas adversidades. Então a gente tem que aliar, né, a parte psicológica daquele indivíduo com fatores externos. Olha, tem um trabalho muito interessante de um psicanalista e filósofo esloveno, que chama Slavoj Žižek, ou Žižek, né, que seria na pronúncia eslovena. Ele vai trazer três sentidos da violência. Ele vai falar da violência subjetiva, da violência objetiva e da violência simbólica. Enquanto a gente não mudar essa estrutura, né, de violência permanente, uma estrutura de desigualdade, de racismo, de homofobia, né, de ódio de classe que está presente na história brasileira, a gente não vai conseguir resolver a violência no Brasil. Por outro lado, a impunidade é muito grande. O cumprimento da lei no Brasil é falho. As leis de execuções penais, às vezes, são muito complacentes com o criminoso, pensando que se ele tiver acesso à liberdade mais rápido, ele poderá, assim, se tornar uma pessoa melhor. E não é isso que eu acredito, porque anteriormente ele tinha liberdade e optou pelo crime. O cara condenado a 20 anos, ele teria que cumprir 20 anos. O cara condenado a 10 anos, teria que cumprir 10 anos. E não com tantos benefícios. Ele é condenado a 10, sai com 2 anos, 3 anos. Tirar uma vida de uma pessoa é uma responsabilidade muito grande que não pode se resumir a 3 anos de privação de liberdade. A punição que a justiça tem dado, ela já é mais do que justa. E para mim ela é justa até demais. A legislação, ela é boa. Nós temos leis que visam coibir esse tipo de violência. Mas o Estado, volto a dizer, não tem contribuído para isso, infelizmente. Por mais que a pena no Brasil seja branda, o problema no Brasil é que a polícia investiga pouco esses crimes. A taxa de investigação de homicídios e latrocínios não chega a 10%. Eu acredito, ao lado de muitos teóricos, nas mais diversas áreas do conhecimento, que a lógica punitiva ela aumenta a violência. Ela aumenta a raiva, ela aumenta o ódio, ela aumenta a desigualdade. Em primeiro lugar, o aparelhamento dos tribunais, do judiciário, e segundo, fazer valer, ou melhor, dar efetividade às nossas decisões, o que não vem acontecendo. A pessoa que é presa, ela fica presa para sempre, ela está condenada para o resto da vida dela.
Qualquer coisa que ela fizer de boa, ninguém leva em conta. Mas o mínimo que ele pisar fora da linha, é porque ele não presta, é porque ele era presidiário, é porque isso. No lugar de políticas de punição, né, de raiva, de ódio, né, a gente tem políticas de acolhimento. Grande parte das pessoas, e a gente vê essas experiências funcionando muito bem em outros países, né, se acolhidas, né, elas podem se recuperar e podem abandonar a violência. O sistema prisional tem um papel extremamente importante. Proteger a sociedade destes que ela mesma decidiu que não tem condições de conviver em comunidade. O sistema prisional, como já sabemos, absolutamente incapaz de minimamente reinserir o detento. Muitas pessoas já devem ouvir falar assim, nossa, fulano morava perto de mim, era bonzinho, foi preso, voltou pior de tudo. Mas piora mesmo, lá é um lugar feito para piorar as pessoas. Lá, presídio é uma máquina de moer gente. O sistema penitenciário nosso é falido, é depósito de presos. O espaço que é para ficar 8 presos tem 20, 24, 26, tem cela que tem até 30. Tem uns que dormem dentro do banheiro, quase que com a cara dentro do vaso sanitário. É lógico que nós vemos na mídia todos os dias cadeias superlotadas, presas em condições subhumanas, tal. Essa é uma realidade que existe no Brasil e a gente não pode negar. A pessoa fica ali dentro daquele espaço, ele não tem um livro para ler, ele não tem uma escola, ele não tem um trabalho, ele não tem nada. A única coisa que eles sabem fazer é um conversar com o outro sobre o crime que ele cometeu. De outro modo, e aí eu vou falar da experiência que eu tenho de trabalhar numa unidade onde que existem presos condenados, então ali o preso tem acesso a médico, acesso a dentista, acesso a assistente social, a psicólogo, ele tem acesso a um médico, então ele tem acesso à defensoria pública. Uma cadeia ou um presídio não é um spa, não, gente. Tem que ter as suas limitações. O preso não está ali porque quis ir para lá, não. O preso está ali porque cometeu um crime, e sempre um crime violento, sempre um crime bárbaro. O grosso da população carcerária no Brasil, né, só 5% cometeram crimes graves contra a vida. Esses 95%, você tem muita gente em prisão provisória, que não tinha que estar preso e está preso. Você tem muita gente que já cumpriu pena e continua presa. Você tem muita gente que tinha que ser levada a apenas alternativas, por exemplo. Essas alternativas estão sendo banalizadas. Essas alternativas estão sendo surgidas pelos tribunais e por decisões superiores, exatamente porque eles não têm condições mais de frear o crime, de levar para a cadeia aqueles que já estão condenados. Apesar da pena, né, ela ter um caráter retributivo, ela visa responsabilizar o cidadão que cometeu um crime, eu acho que só a privação da liberdade não é suficiente. Eu não posso ficar com dó dele, falar, não, porque a nossa cadeia hoje é imunda, ela não vai fazer com que o preso volte à sociedade. A minha preocupação é com a minha sociedade. Tudo que esse preso passa de ruim dentro da unidade prisional, ele desconta aqui fora quando ele sai. Eu acho que o sistema nosso de penitenciário tem que ser coadjuvado com o tratamento psicológico, a ressocialização, a inserção do indivíduo que está em conflito com a lei, na sociedade, na família. E isso não ocorre. Olha, eu acredito que o sistema prisional ele possa oferecer a oportunidade, né, de uma ressocialização. Entretanto, se a pessoa não optar por isso, não for uma escolha mudar de vida, de nada adianta projetos maravilhosos, espetaculares. A gente consegue esvaziar mais de 50% dos presídios brasileiros com uma política séria de recuperação efetiva dessas pessoas. Isso ficaria ali com 5% de crimes muito graves, homicídios, etc., latrocínio, etc. Eu acho que o judiciário tem atuado no sentido de aumentar essa violência, né? Obviamente sem generalizações, né? Nós temos enfim, o poder judiciário no Brasil ele é diverso. Se não houvesse o judiciário, se a gente não trabalhasse com a responsabilidade que temos, podem ter certeza que a situação seria bem pior. Eu vejo hoje algumas decisões que são decisões que não me agradam. A gente tem a nossa realidade, né? Decisões
mesmo a legislação e o próprio funcionamento do judiciário, que muitas vezes ele é seletivo. Hoje, o que nós estamos vendo, presenciando, não é a prisão daqueles menos favorecidos, não, muito pelo contrário. As pessoas mais pobres vão para a cadeia, sofrem e já saem recebendo penas que não estão previstas na lei, já saem apanhando da polícia, depois vai ser jogado num cárcere horroroso, etc. O momento que estamos vivendo, e como tudo tem sido divulgado, não tem nada de seletista aí, muito pelo contrário. É a alta nata da nossa sociedade que hoje está respondendo pelo que fazem. O público enxerga isso com muita clareza. Você tem algumas pessoas ricas que foram para a cadeia, isso é uma novidade, mas só de um determinado grupo político. São penas pequenas, são situações que você põe na rua a todo momento quem cometeu crimes. O cidadão desavisado e a imprensa desavisada disse que a justiça prende e a justiça solta. Para que você tenha uma ideia, somente em Minas Gerais, nós temos perto de 50 mil mandados de prisão em aberto. Na maior parte dos casos, a gente vê um judiciário que crê, que acredita firmemente que a lógica punitiva ela vai resolver o problema da violência. Se entende que ele tem um viés punitivo, felizmente nós estamos atendendo os anseios da sociedade, porque o crime está se propagando, o crime está aumentando. A morosidade da justiça são 9 anos, em média, para se processar um crime de homicídio no Brasil. Lento diz quem não conhece. Eu recebi, no mês de agosto, 10 habeas corpus, e esses habeas corpus são julgados num período aí de 30 ou 40 dias. É o normal, e isso ninguém noticia. Todos nós temos o direito de lutar pela preservação da nossa vida, né? E hoje, infelizmente, o Estado ele não cumpre o seu papel de garantia da nossa segurança. O Estado de Direito, que surgiu na Europa e se disseminou pela América e mundo afora, ele se caracteriza pelo surgimento da polícia, da justiça e da prisão. É o aparato estatal que tem que estar armado. Eu não vejo a questão das armas como uma solução, né? Não, a população armada ela vai ter a solução para a criminalidade e tal. Eu não vejo dessa forma. Tem a ver mais com liberdades individuais, tem a ver com direito, como eu disse. Cidadão de bem, ele poder portar uma arma na sua residência, ele ter a posse da arma para preservação da sua integridade física e da sua família, eu acho isso extremamente importante e sou extremamente a favor. É um equívoco histórico grave argumentar que o direito à autodefesa é um direito humano. Não existe isso. O direito humano é o direito à segurança. É diferente. O cidadão que quer se defender, que se recusa a uma vítima, qual que é a solução para ele? Cadeia. É uma coisa que vai girando e não chega a lugar nenhum. A arma de fogo não protege ninguém. 80% dos policiais brasileiros morrem assassinados quando eles são assaltados. Há riscos envolvidos na reação, é claro que há. Há risco em não reagir, há também. Há inúmeros casos, né, de criminosos que matam por esporte, pelo prazer bizarro de ver alguém morrer. O Estado brasileiro já é fraco, já não consegue prover segurança. Imagina se o Estado permite a disseminação da arma de fogo. Aí que nós vamos transformar o nosso cotidiano num verdadeiro faroeste. Você volta a 20 anos atrás, não tinha nem sequer crime com relação a armas de fogo. Se você tivesse com um fuzil andando na rua, isso seria uma mera contravenção penal. E nós tínhamos menos homicídios do que hoje. A coisa pior para uma mãe é quando o filho vai para o crime. Pior ainda é quando ele ou mata alguém ou rouba alguém. A gente veio nos últimos anos uma grande crescente na violência, algo extremamente preocupante, principalmente nas faixas etárias dos menores. Quando é tráfico, elas ainda conseguem lidar melhor com isso. O menor, aquele menor de 18 anos, ele está diretamente ligado à maioria dos crimes violentos de homicídio. Por ano, são apreendidos em Belo Horizonte uma média de 10 mil adolescentes são encaminhados para o CIA.
Desses 10 mil, só 6% que cometem crimes graves. Para você convencer o jovem a não entrar para o tráfico, você tem que ter alguma coisa melhor para oferecer para ele. E a gente não tem. Eu entendo que a primeira coisa que se deva fazer é diminuir essa maioridade penal. Eu sou contra a redução da maioridade penal. Você pega aí bandidinhos, um menino de 16, 17, ele tem 3 filhos. Ele tem toda a vida de adulto, somente não tem essa vida de adulto quando pratica o crime. Nós vamos aumentar esse sistema penitenciário jogando adolescentes ali dentro, se já está provado matematicamente que eles são mais recuperáveis do que um adulto? Quando a gente entra nas unidades prisionais, que a gente vai conversar com esses meninos, a gente fala com eles assim, mas você sabia que fulano foi preso, Beltrano foi preso e tal. Aí a Zília fala assim, Dona Tereza, mas não tinha nada para me fazer, eu precisava de um dinheiro. Com 16 anos, você vai ter a oportunidade de você punir severamente aqueles que hoje praticam um crime e dizem assim, eu sou de menor, e daí? Praticou um crime tão bárbaro como o de maior. A medida socioeducativa em si, ela não precisa ser mudada em nada. O que, ao meu ver, tem que ser mudado é o tempo desse cumprimento. 3 anos para se trabalhar com um adolescente na formação dele, dependendo do crime, um crime hediondo como homicídio, um estupro, é pouco. Se fosse oferecido alguma coisa onde ele tivesse certeza que ele ia conseguir um trabalho, que ele ia trabalhar, que ele ia ter um dinheiro lícito e que com aquele dinheiro ele ia conseguir suprir as necessidades dele, eles não iam para o tráfico, não. A principal maneira hoje de lidar com o tráfico de drogas, eu tendo que devem ser as diretrizes de uma política nacional, devem ser, primeiro, o Estado tem que impor prejuízos econômicos ao traficante quando a violência se instala num bairro, numa periferia, numa favela. O enfrentamento que o Estado tem feito ao tráfico de droga é simplesmente prendendo os pobres. E segundo, investir maciçamente na prevenção social, através de projetos que possam evitar, reduzir as chances do adolescente de 12 a 17 anos de ser cooptado pelo tráfico de drogas. Se a polícia prende 2 pessoas na mesma noite, um na Savassi, com 100 gramas de droga, e um lá no Morro das Pedras, com um cigarro de 10 gramas que ele comprou para ele fumar, o da Savassi é usuário, mas o de lá do Morro das Pedras vai ser traficante. Os governantes, de maneira geral, continuam acreditando que a melhor maneira de enfrentar o tráfico é através da violência. A polícia investiga quem está vendendo a droga e prende, mas não investiga para onde o dinheiro da droga foi. É através da polícia entrando nas periferias, trocando tiros ou prendendo aleatoriamente traficantes, pequenos traficantes. Alguém se beneficiando com isso. E é alguém que o braço da lei ainda não conseguiu alcançar ou não quis alcançar. Antes o bandido do que o cidadão de bem. É isso. Simples. Pois é. Isso é uma coisa, mas o bandido de quem? Porque se for o meu bandido, eu não quero ele morto. Se for o seu, você não quer ele morto. Isso provoca uma indignação, né? Quem fala isso é burro, mesmo porque tem muita gente que fala isso e que é bandido. Não vou dizer que bandido bom é bandido morto, mas bandido que comete crimes violentos, que comete o crime de estupro seguido de morte, tráfico de drogas, eu não vejo por que não se faça uma análise se merece ele a pena de morte ou a prisão perpétua. Não chega tanto, não chega tanto. Isso, normalmente, a gente ouve, sabe? Em decorrência da insatisfação daqueles que sofreram algum tipo de agressão física ou patrimonial, principalmente patrimonial, em relação desses, né, que ocupam essa nova função, esse novo emprego, essa nova profissão de assaltante e de bandido. Acho que não precisa de chegar a tanto, não. Mas quem é o bandido? Por que eu estou dizendo isso?
Porque o bandido não é aquele cara que é espancado na rua. O bandido, dentro de um Estado democrático de direito, ele é aquela pessoa que foi condenado, uma sentença penal transitada em julgado, sentença penal condenatória transitada em julgado, com todas as garantias inerentes ao Estado democrático de direito, contraditório, ampla defesa, onde dá prova quem acusa, duplo grau de jurisdição, juiz natural e tudo mais. Bandido bom não é bandido morto, bandido bom é bandido preso. Se a gente quer se tornar uma sociedade civilizada, a violência não pode ser o parâmetro de imposição da ordem. A violência por parte do Estado não pode ser o mecanismo básico de garantia da nossa segurança. A garantia da segurança do cidadão, de todos nós, tem que se dar por cumprimento da lei. O Estado tem que ser eficiente em punir o criminoso. Temos que punir o criminoso de forma severa, séria, dura, mas dentro da lei. Sim, eu acredito na recuperação do indivíduo, com exceção daqueles que são portadores de sofrimento mental. Não sendo portador, sim, acredito que todo indivíduo tem recuperação. Dentro do que eu tenho visto, praticamente é impossível. Já disse, nós não temos criminosos eventuais, mas o criminoso quanto mais. Eu acredito no poder da escolha. Eu acho que todas as pessoas podem mudar, agora mesmo. Qualquer pessoa pode mudar a sua vida para sempre, seja ela em qual ponto ela esteja. Mas isso depende daquilo que a pessoa vai escolher para ela. Eu não me preocupo com essa recuperação. Eu preocupo com a punição de quem comete crimes violentos. Aqueles que a gente consegue, logo que sai da unidade prisional, colocar no mercado formal de trabalho, eles não voltam para o crime, mas isso é a minoria. A maioria não consegue emprego e acaba reincidindo de novo. Então é falta de oportunidade, sim. O sistema hoje, nosso, aliás, a vida inteira foi só um encarceramento, como uma punição, como de caráter assim, puramente vingativo. Não se desenvolve nenhum trabalho sério, tá? Nenhuma política pública de recuperação daquele indivíduo. Uma vez que o sujeito praticou um delito no qual um dia ele vai sair, né, que ele saia no melhor possível. Agora, é importante que ele receba a punição. A grande maioria das pessoas se dizem tementes a Deus. O erro começa aí. Se você é temente a Deus, Deus manda você perdoar. E perdoar quem? Perdoar o seu inimigo, perdoar a pessoa que te fere. Não vou dizer, você quer que não seja caro você ter uma estrutura de técnico para trabalhar com a recuperação do preso. Mas o que é caro, né? É a recuperação de um indivíduo, ou o investimento nesse indivíduo para que ele não venha mais cometer crimes hediondos, ou só o encarceramento achando que isso é uma forma de tratamento? Se o Estado não dá a punição adequada, que tipo de sentimento a sociedade tem com relação a isso? Nós, pessoas, somos seres humanos, a gente sente raiva, a gente sente ódio, a gente sente antipatia, a gente tem nossas preferências, mas ele não vai resolver nada com raiva, com ódio. Prende, arrebenta, etc. Isso não resolve. Não é esquecer, porque esquecer é uma dor que a gente não esquece. É perdoar. E perdoar não é dizer que você não quer que ele seja punido. É você querer sim uma punição para ele, mas uma punição justa.